dia, esse é o vídeo de plantão de dúvidas do dia 28 de maio, agora são 9h48, plantão de dúvidas dessa semana para o pessoal do oitavo ano, e o objetivo é trabalhar com as aulas que foram desenvolvidas durante a semana passada e essa semana, e aí eu já vou começar a apresentação. Qualquer dúvida, meninas, vocês me dão um toque, porque agora, como eu estou compartilhando tela, eu não consigo ver se vocês estão me chamando ou não, tá bom? Pode falar para mim devagar, se eu estiver correndo demais, tá? Dá um toque aí. Vocês estão conseguindo enxergar a tela do PowerPoint? Sim, Ok. Então, a habilidade que vai ser desenvolvida hoje é compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar uma relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. Nós estamos trabalhando com o tema linguagem algébrica, e é um estudo da álgebra. Então, primeiro, ele lançou a ideia de sequência numérica e transformação dessa sequência numa expressão algébrica que representasse essa situação. Essa atividade aqui eu tirei do currículo em ação e mostra bem isso, tá? Que você tem uma sequência lógica formada por figuras e que você tem que descobrir qual é a lógica da sequência e depois transformar ela numa expressão algébrica que a represente. Que aí a expressão algébrica vai permitir determinar quantos, nesse caso aqui, quantos quadradinhos vão ter em cada figura, tá? Após N elementos da sequência, tá certo? Então, quando a gente fala em sequência, em matemática, ela indica o quê? Uma relação de números ou figuras que podem ter uma lógica, que podem expressar um comportamento de regularidade e que permita que você preveja valores de acordo com a posição. Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos contar a quantidade de quadradinhos. Da figura 1, nós temos 5 quadradinhos. Na figura 2, nós temos uma linha de 5 mais outra linha de 5, então nós temos um total de 10. Então, repara que na figura 1, nós temos uma linha de 5. Na figura 2, nós temos duas linhas de 5. Na figura 3 também, cada linha tem 5 quadradinhos, só que eu tenho 3 linhas. Isso me permite comentar sobre regularidade. Vocês conseguem perceber a regularidade de acordo com a posição da figura? eles estão indo de 5 em 5? 5 e 5. E repara que o número da figura representa a quantidade de linhas. Então, sempre está indo de 5 em 5, só que a quantidade de linhas é o quê? A posição da figura. Então, figura 1 tem uma linha. Figura 2 tem duas linhas. Figura 3 nós temos 3 linhas de 5. Então, isso eu posso fazer, por exemplo, 3 vezes 5, eu tenho 15 quadradinhos. 2 vezes 5, eu tenho 10. Então, existe uma lógica na composição dessas figuras. Então, repara, vamos marcar aqui. Deixa eu só direcionar aqui. No caso, a lógica é que nem você falou, de 5 em 5 quadradinhos. Deixa eu só corrigir aqui. Você sabe que quando a gente olha no. Eu estou sem a minha caneta aqui. Só um minuto. Quando a gente fala de PowerPoint, a gente tem que lembrar que quando fica aberto muita coisa aqui, ele some todas as canetas. E aqui, o que que acontece? A posição da figura, o número da figura, representa o quê? A quantidade de linhas. Então, eu tenho 5 em 5 quadradinhos em cada linha, e depois eu tenho o número da figura, a posição, a quantidade de linhas. E isso me permite determinar o total. Então, se eu tiver uma figura 4, eu vou ter 4 linhas de 5 quadradinhos cada linha. Então, 4 vezes 5, 20. Então, primeiro, como que a gente pode expressar isso? Que nem você falou, não está indo de 5 em 5? Para mim determinar a quantidade de quadradinhos, eu não pego a posição e multiplico por 5.
Então, a fórmula que a gente pode determinar aqui pode ser o quê? A quantidade de quadradinhos, que a gente pode chamar de uma letra qualquer, eu vou chamar de Q, que é a quantidade de quadradinhos. Essa letra Q vai ser igual, primeiro, a quantidade 5 ela vai ser multiplicada. Então, 5 é um valor fixo que sempre vai multiplicar. O quê? A quantidade de linhas. E a quantidade de linhas é dada pela posição da figura. Se eu tiver na figura 2, eu tenho duas linhas. Figura 3, três linhas. A figura N, ó, N é um termo genérico que serve para qualquer posição. Então, no caso aqui, o N está se referindo à posição da figura. Então, 5 vezes N, que no caso o N representaria a posição e a quantidade de linhas da figura. Nesse caso aqui, 5N. Então, repara que o N, ele é o quê? Posição e quantidade de linhas. Eu estou aprendendo a escrever. Comprei um negócio novo aqui, estou tendo. Olha que letra horrorosa, mas eu ainda vou melhorar minha letrinha aqui. É só praticar mais. Então, aqui, ó, repara que eu tenho essa fórmula. Essa fórmula me dá a quantidade de quadradinhos de acordo com a posição. Então, se eu tiver na quinta posição, qual vai ser a quantidade de quadradinhos? 5, que é a quantidade de quadradinhos de cada linha, vezes 5 linhas. 5 vezes 5, 25. Conseguiram entender essa atividade? Sim. Ok. Então, eu só estou utilizando ela como introdução. Esse material do currículo em ação, vocês ainda não receberam. Esse material ainda vai ser distribuído para vocês. Mas já é o currículo em ação, volume 2, da página 93, essa atividade. Como essa aula vai ser disponibilizada pelo YouTube depois, vocês podem depois passar isso para a apostila quando vocês receberem, mantendo sempre o material em dia. Aqui, ó, nós já vamos para uma tarefa que mostra bem o que é uma sequência numérica, tá? Essa tarefa é da aula do dia 24, ela está com a habilidade já marcada, que é a mesma habilidade que nós estamos desenvolvendo, e aqui, ó, e ela se refere à aula 36, ó, desde o começo do ano até hoje, nós tivemos 36 aulas, no caso, até chegar a essa tarefa. Então, considere a sequência numérica com 10 números. Você tem o 18, do 18 vai para o 26, do 26 vai para o 34, aí tem um espaço que você tem que preencher, e aí vai indo para o 50, 58 e assim sucessivamente. Os números que preenchem corretamente a tabela, ou no caso a sequência, na ordem crescente, são. E aí você tem que escolher a alternativa que mais se adequa ao preenchimento dessas lacunas. Então, ó, do 18, que é o primeiro elemento, vai para o 26. Do 26 para o 34. O que você pode falar o que vocês podem falar dessas sequências? Vocês já fizeram essas atividades? Não, mas eu acho que é a B. Eu também não acho, 42. eu não fiz. Mas como ela vai de 8 em 8, essa a Isso gente mesmo. ia acrescentando. É. Repara que aqui, ó, a ordem da sequência é ir de 8 em 8. Então, você consegue determinar o próximo elemento da sequência indo de 8 em 8. Então, no caso, 34 com mais 8, você vai encontrar o 42. A única alternativa que tem o 42 é essa B. E aí a gente vai conferir. Tá vendo esse elemento 58? Se você marcar somar mais 8, o que você vai perceber? Você vai encontrar o próximo elemento, que é o 66. E aqui, por fim, o 82. Você vai somar mais 8, e aí você vai encontrar o 90, que nem está marcado aqui. Então, a alternativa correta seria a alternativa B. As tarefas, meninas, à medida que vai acontecendo o plantão de dúvidas, a gente vai desenvolvendo essas tarefas, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, que nem o pessoal do nono ano às vezes comenta, ah, mas eu resolvi a tarefa e eu errei.
Então, você pode deixar para resolver a tarefa depois do plantão de dúvidas, que aí é mais fácil a gente resolver junto para mostrar que vocês entenderam, ok? Aqui, nós temos também uma atividade do Aprender Sempre agora, volume 2, está na página 74, e vai falar sobre a linguagem algébrica. Então, aqui vocês têm a atividade 4. Ellen e Paula, elas são duas irmãs e desejam comprar um presente para a mãe. Repara que começa criando uma situação problema. E agora, o que você tem que fazer? Terminar de ler. Elas juntando o dinheiro que ambas e verificaram que o montante é igual a R$ 128. Então, uma tinha uma quantidade de dinheiro, a outra tinha outra quantidade. Quando elas juntaram o dinheiro, por isso que é chamado de montante, elas viram que tinham R$ 128. Sabendo que a Helen tinha 3 vezes mais do que a Paula, responda aos itens. Então, ó, você tem uma situação problema, e aí você tem que determinar quanto cada uma tinha. Então vamos pensar o seguinte: no item A, já está começando a trabalhar a linguagem algébrica, que é chamar de P o valor que a Paula tinha. E procurar qual a expressão algébrica que representa essa situação. Então, ó, expressão algébrica é uma fórmula que representa uma situação. Então, nós temos que pegar essa situação, problema, e converter numa fórmula, usando letras, números e operações. Então, primeiro, já deu na comanda, que P é o valor da Paula. Então, o valor é representado pela letra P. Mas não é só a Paula, nós temos a Ellen. E falou que a Ellen tinha 3 vezes mais do que a Paula. Então, o valor de Ellen. O que vocês entendem por 3 vezes mais o valor de outra pessoa? 3 vezes. Está Três ligado a qual vezes? operação? O É, triplo. Multiplicação. o triplo, que no caso, então, é uma multiplicação por 3. Então, se a quantidade da Paula é o P, 3 vezes mais, no caso, quer dizer que é o triplo do que a Paula tinha, ou 3 vezes o P. Repara que eu estou colocando um número na frente da letra. Eu não coloquei nenhum símbolo aqui, mas para indicar que é uma multiplicação, eu posso colocar o ponto, ou não. Então, repara que aqui, ó, eu tenho 3 vezes o valor de P. Esse ponto pode ser suprimido e eu posso escrever apenas 3P. Bom, então eu já descobri que a Paula tem um valor P e a Ellen tem o triplo de P, ou seja, 3 vezes P. As duas juntas, como é que conta que está relacionado a juntar valores? Soma. Continha de mais, de menos, no caso, continha de mais. Então, eu tenho o valor de P mais o valor de 3P, o valor da Paula mais o valor da Ellen, as duas juntas totalizam R$ 128. Essa daqui é o início da fórmula. E agora a gente vai começar a trabalhar uma propriedade. Fala uma coisa, esse P aqui, ó, ele está sozinho, mas na frente dele ele tem um coeficiente, que é o coeficiente 1. Esse 1, ele pode ficar oculto na fórmula. Por que que ele pode ficar oculto? Bom, quanto que é 1 vezes 7? 1 vezes o 7 não é o próprio 7? Eu preciso colocar que é 1 vezes 7? Não, porque não vai resultar no próprio 7, que nem, por exemplo, 1 vezes 5 não é o 5. Ao invés de marcar 1 vezes 5, eu já marco 5 direto. E é a mesma coisa com o P. Eu tenho esse 1 que pode ficar oculto, tá? A fórmula tem P mais 3P igual a 128. Eu coloquei esse 1 na frente apenas para mostrar que eu tenho uma unidade de P. E eu vou juntar essa uma unidade, porque eu estou fazendo soma, com 3 unidades de P. Então, você tem 3P, ganhou mais 1P, quantos P's você ficou no total? 4. Então, você tem 4P igual a 128. E nós temos essa fórmula geral aqui, ó,
que é a expressão que representa essa situação, problema que está criada aqui, tá? Então, primeiro, nós tínhamos que no item A, chamar de P o valor inicial de Paula e criar a expressão numérica, a expressão algébrica. Nós fizemos. Nós temos essa expressão algébrica aqui, que representa a soma dos dois valores, totalizando 128, ou eu posso juntar os valores de P. Esses valores de P aqui, ó, repara que eu tenho um P e outro P. O 1 está multiplicando o P e o 3 está multiplicando o P. Esse P não tem expoente, então eles são chamados de termos semelhantes. Por isso que eu posso juntar. Se eu tivesse um P elevado a 2, um P ao quadrado, aí eu não posso juntar, porque representam operações distintas, tá? Conseguiram entender aqui? Sim. Se tiverem dúvida, avise. Depois, no próximo exercício, no próximo slide, a gente tem, utilizando a expressão encontrada no item A, que no caso aqui nós temos 4P igual a 128, ou se você quiser trabalhar P mais 3P igual a 128, essa daqui é a forma mais simplificada. A gente pode calcular os valores iniciais de cada uma das irmãs. Então, agora eu quero saber quanto que a Paula tem, lembrando que ela tem P, e eu quero saber o quanto que a Ellen tem. Lembrando que ela tem o triplo de Paula. Então, vamos lá. Eu tenho o 4, ele está multiplicando o P, porque não existe nenhuma operação marcada aqui no meio. Então, como não tem nenhuma operação marcada, sempre vai ser vezes. 4 vezes o valor de P é igual a 128. Então, como que eu desfaço uma multiplicação? Porque agora a gente vai trabalhar com a operação inversa. Então, repara o seguinte, ó. Uma equação, ela indica uma operação que já foi feita. O 4 foi multiplicado pelo valor de P, e o total encontrado foi 128. E agora eu vou desfazer a continha de vezes. Como é que eu desfaço uma continha de vezes? Dividir. Dividindo pelo mesmo valor. Então, eu vou pegar esse 4P e vou dividir por 4. Porque eu estou desfazendo a continha de vezes com a continha de dividir do mesmo valor. Só que é o caso da balança de dois pratos. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. E aí, eu também vou dividir por 4 o 128. Eu posso cancelar a multiplicação com a divisão, porque são operações inversas, e aí eu vou encontrar só o valor de P. E faço essa divisão aqui, ó. 12 dividido por 4 é 3, 8 dividido por 4 é 2. Então, repara o seguinte, eu achei o valor de P. Repara que o valor de P é o valor de Paula, ou seja, eu descobri que a Paula tem R$ 32. A Ellen, ela tem o triplo de P. Olha, eu já sei quanto vale o P. Eu vou pegar o 32 e vou multiplicar por 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, eu descobri que a Ellen tem, 96. isso, R$ 96. E as duas juntas, na hora que eu somo, 6 mais 2, 8. 3 com mais 9, 12, eu encontro R$ 128. Tá certo? No item C dessa atividade, ele pergunta se a letra utilizada, que no caso é o P, se ela é uma incógnita ou se ela é uma variável. Então, vamos entender o que fundamenta o termo incógnita e variável. Variável é quando a letra que representa um valor desconhecido, ela pode variar, ela pode representar qualquer valor, ela não tem um valor fixo. Na incógnita, eu tenho um valor fixo. E é um único valor que torna a expressão verdadeira. Por exemplo, nessa expressão aqui, ó, nessa equação, o P, ele tem um valor fixo de R$ 32. Se eu trocar o P por 30, por exemplo, eu vou encontrar uma expressão falsa, que no caso, na aula, é chamada de absurdo. Por exemplo, se o P valer 30,
4 vezes 30 é 120. 120 é igual a 128? Não. Repara que a minha equação fica falsa. Ela não representa uma sentença verdadeira. Se eu trocar a letra P por 10, 4 vezes 10 é 40. 40 é igual a 128? Não. Então, eu tenho uma expressão falsa. O único valor que torna a expressão verdadeira é o P valendo 32. Então, como eu tenho um valor fixo, ele é chamado de incógnita, tá certo? Então, vamos marcar aqui, ó. No caso, P é incógnita, pois representa um valor fixo. A variável é chamada de variável porque o valor varia, tá? Ele pode mudar. Em que situação que pode mudar? Quando eu não tenho igualdade. Se eu tivesse marcando assim, ó, 4P. Bom, tem uma igualdade? Não. Então, o P pode valer qualquer valor? Pode. Posso falar que o 4P vale 1. Se o P vale 1, se o 4P vale 1, eu vou encontrar um valor para P. Mas eu posso falar que essa expressão aqui totaliza 10. Eu posso falar que essa expressão aqui totaliza 16. E aí eu posso descobrir valores diferentes para P. Como eu posso também atribuir valor diferente para P? Eu posso falar que o P vale 2. Se o P vale 2, 4 vezes 2, 8. Então, como eu não tenho uma igualdade, eu tenho só a expressão, o que que acontece? Esse valor de P pode ser variável, porque eu não atribuí valor fixo para ele. Ok? Conseguiram entender? Hein, meninas? Sim. Ok, Ah, eu tenho. sim! Tô Não, não então, sabendo. se tiver dúvida, pode falar. Porque o Beleza. importante é que vocês sigam adiante sem dúvidas, ok? Aqui, ó, eu tenho um simulador de uma balança, eu vou abrir o programa do PET Colorado aqui, e aí a gente vai trabalhar essa ideia de equação. Só um minuto, deixa eu voltar para o explorador. Vou abrir o simulador. Depois eu posso colocar o link lá desse simulador. Não sei se vocês estão vendo. Estão vendo aí o explorador de igualdade? Aqui eu tenho o Sim. nível básico, números, variáveis e operações. Nós vamos aqui no nível resolva. E ele vai trabalhar exatamente a questão da operação inversa. Nós temos aqui 4 níveis de equações, e esses 4 níveis de equações vão variar de acordo com a vontade de vocês. Vocês podem fazer o nível 2, nível 3, nível 4. Eu vou mostrar o nível 1, e você pode, aqui nesse botão amarelo, se você achou a equação muito difícil, você pode mudar até achar uma mais fácil para você. Então, aqui, ó, o importante é que vocês possam navegar nesse explorador e conhecer essas equações e como funciona essa técnica de resolução pela balança. Então, aqui em cima, eu tenho uma expressão x menos 9 igual a 22. E eu vou fazer mudanças na balança. Então, aqui na balança, de um lado da igualdade, então esse igual representa esse ponteiro aqui. De um lado, eu tenho x menos 9. Aqui, esse quadradinho valendo x e a bolinha valendo menos 9. Então, nesse prato, eu tenho x menos 9. E no outro lado da igualdade, que é o outro prato da balança, eu tenho 22. E o objetivo é descobrir o valor de x. Então, eu vou cancelar operações, eu vou fazer algumas transformações na equação para chegar no final com o resultado, x igual a alguma coisa. Então, repara o seguinte, o objetivo é chegar no x igual a alguma coisa. Então, eu vou cancelando as operações que representam excessos em relação a um lado da igualdade. Eu vou cancelar, nesse caso aqui, eu tenho x e uma continha de menos 9. Eu vou cancelar a continha de menos 9. Como é que eu cancelo a continha de menos 9? Vocês se lembram? Qual que é a operação inversa da continha menos 9?
Mais 9? Isso. Então, eu venho aqui, eu já estou clicado no botãozinho mais, e eu vou vir aqui, ó, subir o valor até chegar no 9. Repara que varia os valores, ó, entre 7x e só o valor numérico, tá? Achei o 9. O que que eu vou fazer? Na hora que eu clico esse botãozinho aqui, ele vai jogar esse mais 9 nos dois lados da balança. Olha aqui o que vai acontecer. Olha lá, ó. O que eu faço de um lado, eu também faço do outro. Então, repara que descontou, eu cancelei uma continha de menos com uma continha de mais, do mesmo valor, então o 9 sumiu desse lado da igualdade, e como ele foi para o outro lado também, o 22 que tinha aqui, ele foi somado com o 9, tá certo? E aqui eu vou para outro exercício, tá bom? Então aqui eu posso trabalhar com frações, posso trabalhar com outras frações, com outras atividades, que nem essa daqui, ó. X mais 7 igual a menos 20. Beleza. De um lado da balança eu tenho x. Esse 7 ele é positivo, o mais não precisa aparecer, mas a gente sabe que aqui então eu tenho uma soma, que é o x mais 7 do 7 positivo. Do outro lado da balança eu tenho menos 20 e eu tenho que deixar o x sozinho. Então, tudo que é diferente de x eu vou cancelar com a operação inversa. Então, eu tenho uma soma de 7 unidades. Eu cancelo a soma com o sinal de menos, que eu vou colocar o número negativo para cancelar o positivo. E aí eu vou lá, procuro no controle o 7. 7. Ah, mas se eu colocar o valor errado? Eu vou lá, eu volto, eu tento cancelar o valor errado jogando a operação inversa, sempre lembrando que eu posso cancelar valores utilizando a operação inversa. Repara que eu estou trabalhando com menos 7. E aí eu vou cancelar o 7 positivo. O que que vai acontecer? Vai cair um 7 negativo de um lado e um 7 negativo do outro. Então, esse valor vai ser cancelado, vai ser eliminado, e esse valor vai ser juntado, uma dívida de 20, vai ser juntado com uma dívida de 7 unidades. Olha o que vai acontecer. E aí o que acontece? Você chegou na resposta final, que no caso x é igual a menos 27. Se eu trocar aqui, ó, o x pelo menos 27, menos 27 mais 7. Bom, eu devo R$ 27. Vou pagar com R$ 7, a dívida vai diminuir. E a dívida passa a ser R$ 20. Deixa eu tentar ver se eu consigo escrever aqui no aplicativo. Se o X valer, no caso aqui, menos 27, não, ele não vai escrever. Bom, conseguiram entender como é que funciona esse aplicativo? Sim. Ok. Então, eu vou voltar aqui para a apresentação, um minuto. Tan, tan. E aqui tem a tarefa da aula do dia 19, que mostra bem uma situação problema também, que você tem que determinar o valor que será recebido em reais por um caminhoneiro. Então a historinha começa assim, ó. O preço a ser pago pelo frete de caminhão é calculado da seguinte forma: eu tenho R$ 200 de valor fixo para despesas e mais um valor de R$ 4 por quilômetro rodado. Então, por exemplo, a distância que será percorrida de uma cidade para outra, eu posso contratar um caminhoneiro que tem essa situação, que vá fazer uma viagem para mim daqui até Ribeirão Preto ou daqui até São Paulo. Então, por exemplo, dependendo da cidade, eu vou ter uma distância diferente. Então, esse valor aqui, ó, esse valor de 4 por quilômetro rodado, vai depender do quê? Da distância que será percorrida pelo caminhão. Então, primeiro, nesse caso aqui, o D, que é a letra que eu vou utilizar, vai representar a distância percorrida na viagem. Então, eu sei que eu tenho R$ 200 de um valor fixo. Então, eu vou ter R$ 200 de valor fixo. Mais esse 4 é por quilômetro. Então, quando a gente fala por, já tem que lembrar que eu tenho
uma alusão a uma multiplicação. Se eu percorrer 1 quilômetro, eu vou fazer 4 vezes 1. Se eu percorrer 2 quilômetros, 4 vezes 2. Então, se eu percorrer D quilômetros, eu vou fazer 4 vezes D. 4 vezes D. Que eu vou chamar só de 4D. Eu não preciso marcar o ponto. Lembra lá no sexto ano que eu falei para vocês assim, olha, vamos começar a substituir o sinal de vezes pelo ponto, porque agora o vezes ele está relacionado à letra x e logo nós vamos começar a trabalhar com álgebra. O x vai significar um valor desconhecido, então nós não podemos ficar confundindo o x da incógnita, do valor desconhecido, com o x do vezes. Então trocou o ponto, trocou o vezes, que era o x, pelo ponto. Pois é, agora esse ponto pode aparecer ou não. Sempre que aparecer um número e uma letra, significa que não tiver nada aqui no meio, sempre vai ser o número vezes a letra. Então, quando aparece 2x, significa que é duas vezes o valor de x. Tá certo? Bom, vamos lá. Qual o valor a ser recebido em reais pelo caminhoneiro quando ele fizer uma viagem, opa, quando ele percorrer 250 quilômetros? Então, eu quero saber qual vai ser o valor que ele vai receber quando a distância for 250. Então, eu vou trocar minha letra D por 250. Eu vou encontrar o valor numérico dessa expressão. Então, eu vou pegar o 200, vou somar 4 vezes o 250. 4 vezes 250. Quem lembra quanto que dá? 1000. Isso. Repara que eu fiz primeiro a continha de vezes, para depois somar o resultado do 200. Então, quando a gente resolve uma expressão numérica, quando eu troquei a letra por um valor, ela não é mais expressão algébrica, é uma expressão numérica. Então, eu tenho que resolver as contas mais fortes. Então, primeiro eu tenho que resolver as continhas de potência e raiz, se aparecer. Depois, com o resultado, eu tenho que fazer as continhas de vezes e dividir. E depois, com o resultado, eu tenho que fazer as continhas de mais e de menos. Tá certo? É sempre nessa ordem. E na hora que eu junto esses dois valores, R$ 200 com mais 1.000, nós temos R$ 1.200, que é a resposta do exercício, que no caso vai ser a letra D. Alguém já tinha feito essa atividade? Eu não tinha feito, não. Tá, ok. Então agora já tem. Eu fiz. Já, e você chegou a acertar? Eu acho que acertei. Que bom, Eu pus essa resposta, pelo menos. que bom. Então, lembrando que a gente pode organizar essa tarefa, vocês têm até o final do bimestre para fazer a tarefa. Então, a gente, como vai fazer esse plantão uma vez por semana, vocês podem fazer a tarefa depois do plantão, uma vez por semana, que aí você já vai chegando nesses resultados. Só para finalizar aqui, porque daqui a pouco começa a aula de vocês. Então, aqui, ó, Maria Helena, ao resolver a equação de primeiro grau, 5x menos 11 igual a 4, encontrou como resultado. Então, qual vai ser o valor de x? Então, primeiro passo, copia a equação do jeito que está, e nós vamos usar o mesmo procedimento da balança. Eu vou cancelar uma continha de um lado, jogando a operação inversa dos dois lados, para a balança manter o equilíbrio. Se eu jogar de um lado só, a balança perde o equilíbrio. Eu vou ter um dos lados que vai ficar mais pesado. Então, eu vou cancelar uma continha de menos 11 com uma continha de mais 11. Esse mais 11, eu estou jogando ele antes do igual. Então, eu também tenho que jogar ele depois do igual. Então, eu vou cancelar a continha de menos com a continha de mais. Sobrou 5x igual 4 com mais 11, você vai encontrar o 15. Esse 5 está multiplicando. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu vou dividir pelo mesmo valor. Então, aqui eu também, do outro lado da igualdade, eu também vou dividir. Cancelo a continha de vezes com a continha de dividir. Sobrou x igual 15 dividido por 5, você encontrou 3. Repara que esse 3 aqui, ó,
ele é um 3 positivo. E ó, repara que nas alternativas eles colocam o valor positivo, valor negativo para você confundir. Então não pode confundir, ok? Repare bem, faça a continha e depois procure na resposta. E essa última tarefa aqui de hoje, você tem a mesma coisa, descobrir o valor de A. Ela já é do dia 26. Você vai pegar a fórmula. Então, repara o seguinte, ó, determina o valor de A. O A está numa fórmula. O que, que aconteceu com o A? O A ele foi multiplicado por 8, tem uma continha de vezes 8, e depois, ao resultado da continha de vezes, foi somado 55. E o resultado final foi o menos 17. Então, agora a gente vai desfazer as continhas. Então, eu vou desfazer a continha de mais jogando uma continha de menos dos dois lados da igualdade. Então, eu cancelo a continha de mais 55 com o menos 55, e eu vou juntar essas duas dívidas aqui. Então, eu vou ter o 8A, eu devo 17, esse 17 já era negativo, e devo 55, ao todo eu estou devendo 72. Ah, professor, mas e se eu tivesse esquecido e colocado 55 sem sinal? Você vai errar o exercício, tá? O valor que você coloca de um lado tem que ser o mesmo, inclusive com o sinal do outro lado. E as operações, elas têm que ser respeitadas. Então, no caso, esse 17 é negativo, ele representa uma dívida de R$ 17. E aqui está juntando com outra dívida de 55. Repara que nós estamos juntando duas dívidas, então a dívida ficou maior. 8 está multiplicando, eu vou jogar dividindo, cancela a continha de vezes com a de dividir, e eu descobri que o valor de A é o menos 72 oitavos, que no caso, quando eu divido 72 por 8, eu encontro o 9. Só que repara que eu tenho um valor negativo. Esse 8 é positivo, então menos com mais, menos. Então, o valor de A, nesse caso desse exercício, é o menos 9. Repara que eles colocaram o 9 positivo, para quem errar o sinal, colocaram o 3 e o menos 3 para confundir, tá ok? Deixa eu ver aqui, aqui são outras atividades que eu havia explicado, então a tarefa está atualizada até o dia 26. Meninas, vocês têm alguma dúvida? A gente pode retomar isso aqui depois. É que agora vocês vão ter aula agora da classe de vocês, tá certo? Então, eu quero agradecer a presença de vocês e lembrando que eu vou disponibilizar esse vídeo, vocês podem assistir ele novamente depois. E eu estou à disposição para esclarecer dúvidas, tudo bem? Então, eu Bem quero legal, agradecer a vocês. Espero ter esclarecido alguma coisa, de alguma dúvida, espero ter esclareceu. ajudado. E eu gostaria muito que vocês participassem de novo na próxima aula de plantão de dúvidas, que vai ser na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário. Sempre pré-aula, tá bom? Só se acontecer alguma outra coisa durante a semana, que aí a gente muda o horário, mas eu vou tentar manter sempre no mesmo horário para criar rotina. E peçam para os seus coleguinhas, à medida que vocês forem conversando com eles, para entrar também, vai ser legal, a gente vai fazer juntas tarefas, vai rever um pouquinho os conceitos que a gente está vendo nas aulas e pode ser importante, tá bom? Muito obrigado pela Beleza. presença, que bom ver vocês. Eu estou com uma saudade da sala de aula, que vocês não têm noção, Ai, eu mas também. temos que seguir esses protocolos de segurança, para a nossa segurança e da nossa família, tá bom? Um grande abraço para vocês, bom dia, bons estudos, e se tiver alguma dúvida, manda no privado, tá bom? Eu agradeço. Beleza. Bom dia. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, você também. Obrigado. Bom dia.